Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CDF Concursos. Meu nome é Eduardo Fávero, eu sou professor da disciplina de Direito Previdenciário aqui no CDF Concursos. Hoje abordaremos os regimes próprios de previdência social, que é um assunto muito importante para a sua prova de Direito Previdenciário, principalmente se você pensa em fazer concursos, por exemplo, para tribunais. Vamos então aqui para o nosso slide. No sumário da aula deste mini curso, nós veremos o que é, então, um regime próprio de previdência social, os diversos tipos de aposentadorias que são oferecidos nesses regimes, o valor dos benefícios e também a questão da aposentadoria do professor que é servidor público, que é concursado do Estado, do município ou da União. Ele também tem características peculiares na questão da sua aposentadoria. Aqui para mim, quando se fala em regime próprio de previdência social, a gente não pode se esquecer do artigo 40 da Constituição, que é o artigo que trata do assunto e é o mais importante quando se refere à questão do serviço público na parte previdenciária. Um regime próprio de previdência, ele é separado, como o próprio nome diz, do regime geral, porque ele é próprio daquele ente federativo que organiza esse regime para que os seus servidores públicos, titulares de cargos efetivos, tenham condições específicas diferenciadas na hora de se aposentarem, na questão da pensão por morte e até em acordo a alguns benefícios previdenciários. Vamos ver um pouquinho então como está o texto constitucional. Aqui para o slide. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Inclui aí também as autarquias e fundações. Então, as entidades da administração indireta, mas que têm um regime jurídico de direito público, também estão envolvidas na questão do RPPS. É assegurado esse regime de previdência próprio, que tem caráter contributivo, ou seja, os servidores públicos também têm desconto no seu contra-cheque como contribuição para esses regimes próprios, e solidário. Esse solidário aqui significa que também o ente público vai contribuir para a saúde financeira desse regime. Não vem somente da contribuição dos servidores ativos. E também outro detalhe, que os inativos e os pensionistas também contribuem para o regime. Do contrário, no regime geral, nós sabemos que não existe contribuição nem dos inativos nem dos pensionistas. A Constituição também coloca como condição a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, um equilíbrio entre receitas e despesas em curto prazo e médio e longo prazo. O parágrafo 20 desse artigo 40, ele é bastante claro quando diz que não pode, fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social em cada um dos entes federados. Aqui para mim. Então, fica proibido à União que ela institua dois regimes próprios para os seus servidores. Ou para o Estado de São Paulo também, que ele institua mais de um regime próprio, porque essa instituição de mais de um poderia ensejar diferença de tratamento entre os seus servidores, o que iria literalmente contra o princípio da isonomia esculpido na Constituição Federal. E também tem a questão da unidade gestora, que é a entidade, que é o órgão que vai efetivamente administrar esse regime, né? Também é vedada a constituição de mais de uma por ente federativo. Voltando aqui para o slide. Aqui o artigo 20, ele excepciona, obviamente, a questão dos militares, né? Então, tem que ter um regime próprio para os civis e um para os militares, no caso dos estados, as polícias e bombeiros, no caso da União, ali as nossas forças armadas. O parágrafo 1º do 40, ele começa a tratar especificamente dos tipos de aposentadoria dos servidores públicos. E o que está lá no inciso 1º é a aposentadoria por invalidez permanente. O que diz? Os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição. Ou seja, se o camarada ficar inválido logo no início da carreira, ele vai ter um valor de uma aposentadoria bem reduzida, né? Se for quase próximo dele se aposentar mesmo por idade, aí ele já chega quase lá na integralidade, quase lá no 100%. Então depende, é proporcional ao tempo de contribuição, né? Mas tem uma exceção. Se ele se acidentou em serviço, adquiriu uma doença profissional, também de acidente de trabalho, ou uma doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei, ele vai ter direito aos proventos integrais, não proporcionais.
Então preste bastante atenção nessa diferença. Como exemplos, né, de doenças graves, contagiosas ou incuráveis que estão descritas na lei, nós temos a questão do câncer, então as neoplasias, a cegueira, doenças, né, do aparelho neurológico. Então são doenças graves, contagiosas ou incuráveis que dão, então, proventos integrais de direito à aposentadoria por invalidez do servidor público com proventos integrais, que na regra, a regra geral, são proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O segundo inciso, o segundo caso, é a chamada expulsória, que a nossa Constituição ela ficou com um texto meio confuso, né? Porque ela coloca duas idades aqui, aos 70 anos ou aos 75 anos, como se fosse uma coisa alternativa, ou se o servidor público poderia escolher, mas é uma aposentadoria compulsória. Então, na realidade, o que está valendo hoje são os 75 anos. Então, o servidor completou 75 anos, pela Lei Complementar 152 de 2015, ele tem que ir para casa, ele não pode mais permanecer no serviço público. E o maior caso, aplicado aí à grande maioria dos servidores, é a aposentadoria voluntária, que tem alguns requisitos. Primeiro deles, 10 anos de efetivo serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Ou seja, aqui para mim, se você pretende fazer um concurso, né, já no finalzinho lá da sua carreira, da sua vida profissional, por exemplo, passa para juiz, né, você vai ter que ficar ainda mais 5 anos no cargo. Isso se você vem da iniciativa privada, você tem que permanecer lá 10 anos de serviço público para poder se aposentar pelo RPPS. Voltando aqui para o slide. Então, grave bem essas duas exigências, né? Você tem que ter 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo, né? Não confunda, às vezes a banca inverte isso aqui, né? Tenta induzir você ao erro, mas você é esperto, você não vai errar esse tipo de coisa na prova. Bom, 60 anos de idade seria a idade mínima, né, para o homem poder se aposentar voluntariamente no serviço público. 35 anos de contribuição, é um requisito conjunto, e se for mulher, basta ter aí 55 anos de idade com 30 de contribuição. Também não confunda uma coisa e outra. Homem 60, mulher 55. Homem 35 anos de contribuição, mulher 30 anos de contribuição. Quem se aposentar dessa forma tem a aposentadoria integral, ou seja, recebe os mesmos proventos da atividade, né, do meu último salário com que ele estava antes de se aposentar. Mas, se ele quiser continuar mais um pouco, né, já que ele não tem aqueles 35 ou 30 anos de contribuição de mulher, ele pode chegar aos 65 anos, né, se for homem, e aos 60 se for mulher, mesmo sem aqueles anos todos de contribuição, mas podem se aposentar com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, o homem chegou aos 65, não tem 35 de contribuição, mas tem 32. Então, haverá uma proporcionalidade, 32/35 vezes o salário, então ele vai chegar quase lá, né? Mas se ele tiver pouca contribuição, aí os proventos dele vão ter um valor menor, reduzido, né? Mas ele tem essa possibilidade. Aqui está um esqueminha, um resumo para você, né, de como são as regras atuais da aposentadoria do servidor público. Então, você tem que ter 10 anos de serviço público mais 5 no cargo. Para ter direito à aposentadoria integral, o homem, 60 anos de idade, 35 de contribuição. A mulher, 55 de idade, 30 de contribuição. Para ter a aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, ou seja, um valor menor, um pouco reduzido em relação à integralidade, o homem basta ter aí os seus 65 anos de idade, o único quesito, além dos 10 anos de serviço público e 5 no cargo, não esqueçam disso. E mulher, 60 anos de idade. Agora, aqui para mim, estamos passando aí por um processo no Congresso Nacional de reforma da Previdência, né? E pode ser, é a grande probabilidade que isso ocorra, que essas regras de aposentadoria do servidor público tenham algumas alterações. Eu já vou adiantar algumas para você agora, né, que mais do que certo elas estarão aprovadas ainda antes do final de 2019. A previsão, inclusive, é para o final de outubro de 2019. Isso aí já está valendo. Não se preocupe que nós faremos atualizações necessárias da legislação sempre que ocorrer alguma modificação. E na questão do direito previdenciário, isso é muito comum, né? Estamos sempre consertando, sempre remendando, colocando coisa nova aí no direito. E essa reforma da Previdência, ela vai mexer em muitos pontos também da nossa Constituição, e esse, com certeza, é um deles. Aqui para o slide.
Já adiantando para você, né, você deve estar acompanhando aí na mídia, que se fala de reforma da Previdência bastante aí nos jornais, telejornais, na televisão, no rádio, e que o tempo mínimo de contribuição vai passar para 25 anos, tanto para homens quanto para mulheres, perceba que houve uma pequena redução aí, mas a idade vai para 65 de homem e 62 anos para mulheres. Isso é uma novidade aí da reforma da Previdência. Aqui, você se lembra, nós estudamos lá em Direito Previdenciário, do que no regime geral, né, no aula do minicurso lá, aula passada, nós falamos um pouco de regime geral, mostra que existem algumas faixas de alíquotas. No serviço público, no RPPS, a proposta da reforma da Previdência é aumentar e colocar um monte de faixa com um monte de alíquota diferente, que vai lá desde 7,5% para quem ganha até um salário mínimo, e que na verdade diminui, né, de 8 para 7,5, mas que quem ganha lá próximo do teto do serviço público, né, lá dos R$39 mil, aí vai ter uma alíquota bastante grande para essa faixa aí que passar do teto. E 19, de 20 mil até o teto, de 10 a 20 mil, 16,5, do teto do regime geral, que é quase R$6 mil, 5.850 mais ou menos, até 10 mil é 14,5, de 3 mil até esse teto é 14, de 2 a 3 é 12, e de 1 a 2 mil reais vai ser 9. Então, essa tabela aqui, ela deve passar. Então preste muita atenção que a banca adora essas novidades, né? Então os próximos concursos aí, atenção que essa tabela deve cair. Mas repetindo, aqui para mim, a gente vai atualizar para você assim que tiver o texto final da reforma da Previdência. Coisa que a gente não tem segurança, né? Foi uma proposta do governo para a Câmara que modificou, mexeu, mudou o texto aqui e ali, caíram propostas, entraram outras. No Senado agora a mesma coisa, então a gente não tem a segurança para já dar para você todos os conteúdos da reforma. Mas é fato que essa matéria aqui, as idades das aposentadorias, as contribuições, as alíquotas serão atualizadas, provavelmente dessa forma, mas fique tranquilo. Aqui é só para você já ter uma ideia de como a coisa irá se modificar no que tange aí a aposentadoria do servidor público, né? Voltando aqui para a tela, vamos agora analisar uma questão de prova, uma questão de banca real, para que você possa treinar se você efetivamente entendeu os conceitos aí do RPPS, da aposentadoria do servidor público. Ana, que completará 53 anos de idade em janeiro de 18, tomou posse no cargo de auditor de contas públicas de um Tribunal de Contas Estadual. Aí o sonho aí de muita gente, né? TCU, TCE, TCM, esse é um excelente concurso. Em 1º de janeiro de 98. Bom, então já faz uma continha aqui, né? De 98 para 2018, 20 anos. E desde então exerce suas atividades na mesma carreira e no mesmo cargo. Então ela já cumpriu aí os 10 anos de serviço público, já cumpriu aí os 5 anos no cargo, né, que são os 2 primeiros requisitos para aposentadoria. Recentemente, ela solicitou ao referido órgão público a verbação de 10 anos de tempo de contribuição, oriundo do RGPS. Ela trabalhou lá de 87 a 97. Opa, tem aí, né, certinho, perceba, 1º de julho a 30 de junho, dá 10 anos, né, que ela trabalhou como gerente de vendas. Nessa situação, em janeiro de 18, Ana cumprirá os requisitos para a aposentadoria voluntária por idade no RPPS. Vamos lembrar que a aposentadoria voluntária, ela tem uma idade mínima de 55 anos para mulheres. Ainda é assim. Então, Ana, ela completa em janeiro de 2018, 53. Então, em janeiro de 2018, ela ainda não tem os requisitos para a aposentadoria voluntária, o que torna a questão errada. Perceba que aqui só ficou faltando realmente a idade, né? Ela completou o tempo de contribuição, que é de 30 anos, juntando aí 10 anos de RGPS mais 20 anos de serviço público. Então, em tese, ela teria as condições, faltou realmente aí 2 aninhos de idade, ela vai trabalhar mais 2 anos, mas aí talvez pegue até a reforma, mas aí tem as questões de transição que nós explicaremos para vocês em aula, a parte quando passar a reforma efetivamente no Senado Federal e for promulgada aí pelo Congresso. Outra questão de prova. Um servidor público federal poderá se aposentar aos 65 anos de idade, aqui homem, né? Voluntariamente, com proventos proporcionais, exatamente, desde que cumpra o mínimo de 10 anos na carreira ou serviço público e 5 anos no cargo, ainda que não possua 35 anos de tempo de contribuição, né? Exatamente, tome cuidado, que esse tipo de questão pode induzir você ao erro, porque ele considera que carreira igual a serviço público. Normalmente esse é o entendimento, mas o que está na Constituição é serviço público. Mas essa banca considerou como correta esse enunciado, porque
não é tão errado assim, né? Eu não poderia colocar errada a questão simplesmente porque ele trocou carreira por serviço público. Então perceba, né? Essa é a questão da aposentadoria voluntária sem que ele tenha um tempo de contribuição mínimo. Isso é possível, mas ele vai ser penalizado porque os proventos não serão integrais, serão proporcionais. O parágrafo 2º, lá do artigo 40, ele começa a tratar dos parâmetros, dos valores dos proventos de aposentadoria e de pensões, limitando a criatividade aí do legislador. Ele diz que não poderão esses valores das aposentadorias e pensões exceder a remuneração do respectivo servidor. Ou seja, não pode o servidor da ativa ganhar menos que o aposentado, né? Isso aqui diz que a aposentadoria tem que ser igual ou menor que a remuneração do servidor da ativa. Parágrafo 3º diz o seguinte: para calcular, então, esses proventos, vai considerar as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor, tanto para o regime próprio como para o regime geral. É uma média que vão pegar tudo aquilo que o servidor contribuiu e também, não só como servidor, mas também quando ele era lá do RGPS da iniciativa privada. No cálculo desses proventos de aposentadoria, vai se fazer o quê? Uma média aritmética simples das maiores remunerações. Aqui, ó, o cálculo vai pegar desde que você começou a trabalhar lá, tudo que você contribuiu. Mas, perceba, hoje se pega somente as correspondentes a 80% de todo o período contributivo, desde julho de 94 para cá, porque se considera que a história financeira do Brasil começou em julho de 94 lá com o Plano Real. Antes disso era Cruzeiro, Cruzeiro Real, Cruzado Novo, para fazer conta com relação a tudo aquilo ia ser muito complicado. Então, se pega os 80% maiores, né, as maiores contribuições para fazer esse cálculo do valor que vai receber, muito parecido com o que existe no RGPS. Tá? E, além disso, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para se conceder a aposentadoria. É sempre isso, Eduardo? Não, tem algumas exceções. Se você é portador de deficiência, então vai ter requisitos e critérios diferenciados. Você vai se aposentar antes, você vai ter alguns benefícios, né? Para aqueles que exercem atividade de risco, né? Aí você tem a questão do policial, você tem a questão lá do agente penitenciário, né? Daqueles que trabalham com atividades perigosas para a vida, né? Botando em risco, também tem aí a previsão constitucional para que se adote requisitos e critérios diferenciados. E também aquelas atividades que são exercidas sob condições especiais, né? Que prejudicam saúde ou integridade física, mais ou menos na mesma linha da aposentadoria especial lá do regime geral de previdência social. Vamos ver mais uma questãozinha de prova. Considerando-se as normas constitucionais relativas à seguridade social dos servidores públicos, é correto afirmar que a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que cuida o 40, que o 40 é o regime próprio de previdência social, é vedada. Essa é a regra geral. Mas olha o que a questão fala aqui no finalzinho. Ainda que se trate de servidores que exerçam a atividade de risco, a gente sabe que pela Constituição a atividade de risco é sim uma exceção e que para a atividade de risco, assim como para portadores de necessidades especiais e atividades que prejudiquem saúde ou integridade física, pode sim adotar requisitos e critérios diferenciados. Por isso a questão está errada. Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos. Para quem? Para o professor ou para a professora da educação básica. Educação básica é justamente aquela parte da educação que abrange a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Não pega aí ensino superior, a banca adora colocar ensino superior, tá? Também não pega curso de inglês, curso de língua, concurso preparatório para concurso público, não vale, tá? Vai ter lá, e parece que isso está sendo mantido aí na próxima reforma, né? O professor também vai ser aposentado, vai poder se aposentar com menor idade, 5 anos em relação ao limite dos servidores comuns, sem ser que não são professores, né? Então aqui nós temos esqueminha para você, professores do regime próprio, também tem que obedecer a 5 anos no cargo e 10 anos de serviço público. Talvez a reforma aumente isso daqui para 20 anos de serviço público ou mais, mas a gente vai tratar disso na hora própria. Homem, hoje, professor, 55 anos e 30 de contribuição. Mulher, 50 anos de idade, com 25 de contribuição. Está sendo puxado isso aqui para cima, né? A mulher deve ir para 57 e o homem para 60.
Essa aqui é a última proposta que está lá no Senado Federal. Vamos ver como é que isso aí se comporta até o final. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado aí pela sua contribuição, pela sua participação em nossas aulas. Esse aqui é um mini curso, é uma amostra daquilo que a gente pode fazer para ajudar você a atingir o seu objetivo de ser aprovado no concurso público tão sonhado que você deseja. Por favor, adquira o nosso curso regular e veja você mesmo o potencial dele que terá na sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima aula!